Olá, mais um encontro, dessa vez para tratarmos do contrato de promessa de compra e venda. Tenho certeza que, assim como eu gosto, vocês também gostarão muito de saber e se aprofundar com relação a este contrato. O contrato de promessa de compra e venda, ele é um dos contratos que visa garantir amplamente aquele direito de negociação que as partes fazem. Por isso eu acho que o seu entendimento, a sua lavratura, o estudo desse tipo de contrato para a aplicabilidade, ele é bastante importante. E por isso é um dos meus preferidos, como eu disse para vocês. Então, quando nós tratamos desse contrato de promessa de compra e venda, nós estamos falando de um contrato que ele vem de uma forma preliminar garantir a realização daquele contrato que está sendo encetado pelas partes, que foi ajustado ali pelos promitentes. Esse é um tipo de contrato em que a forma, quando ela é obrigatória por escrito, ela não traz a obrigatoriedade da escritura pública, como nós vamos ver quando nós tratamos de bens imóveis. Porque a promessa de compra e venda, assim como a compra e venda, ela pode se dar para qualquer tipo de bem que seja passível de alienação. Então, bem móvel ou bem imóvel, e esse bem móvel, digamos, de pequeno valor, ou que não se adequa ou não se obriga a um registro, ele pode ser feito até de forma verbal. E se faz a negociação, a promessa de compra e venda de forma verbal, se entrega o objeto e fica pendente, por exemplo, um pagamento futuro. Mas quando nós tratamos de documentar, nós teremos a promessa de compra e venda por escrito, que pode ser público ou particular. Nesse caso, não se aplica a obrigatoriedade do artigo 108, mesmo para bens imóveis cujo valor seja superior a 30 salários mínimos. Isto é, este contrato qualquer um pode fazer, não só o tabelião de notas. Pode fazer por escritura pública? Pode. Todo contrato que pode ser feito por instrumento particular também pode ser feito por escritura pública. Só que não há obrigatoriedade. O que significa? É possível fazer por contrato particular. Neste caso, vocês podem lavrar aí onde vocês estão, no escritório, em casa, da forma que acharem conveniente. A escritura pública, muitas vezes, ela traz para aqueles próprios contratantes uma segurança maior, porque o tabelião de notas, de qualquer forma, ele vai analisar toda a documentação e vai verificar se aquilo que está sendo dito e instrumentalizado corresponde à realidade. Como eu disse para vocês, há essa exceção daquilo que estabelece o artigo 108, de forma que pode ser feito e pode ser registrado no registro de imóveis a promessa particular de compra e venda de imóvel, mesmo que o valor da negociação, o valor do bem, supere os 30 salários mínimos. Quando se compromete a vender aquele bem, o promitente, além de entregar a coisa, ele se compromete a outorgar aquele documento, aquele contrato definitivo, contrato que vai ser necessário para fazer a transferência daquele bem. Principalmente quando nós tratamos de bens que dependam de registro, como por exemplo, um automóvel, um imóvel, é interessante que se verifique a forma escrita e registral desse contrato que nós estamos fazendo. Porque essa promessa de compra e venda, ela vai gerar para o vendedor
como eu disse para vocês, além da obrigação de dar a coisa, de entregar aquele bem que foi objeto da negociação, também assinar o documento de venda, de transferência. Então, assinar o DUT do veículo, assinar a escritura definitiva de venda ou contrato definitivo de venda daquele imóvel. E para o comprador, é quando se estabelece, por exemplo, que o pagamento do valor não vai se dar à vista e ele fica, então, devendo um determinado valor para complementar a negociação. Em razão disso, em muitas situações, o vendedor não outorga o documento definitivo, quer dizer, não preenche e assina o DUT, que é aquele documento único de transferência do veículo, não outorga a escritura ou contrato definitivo de venda do imóvel, porque pende uma obrigação do comprador. E para que somente essa transferência, essa negociação definitiva se dê no momento da quitação, ele aguarda o momento do pagamento final para outorgar o instrumento definitivo. Esse contrato ele pode ser feito entre esses promitentes, tanto vendedores quanto compradores, quando os promitentes vendedores eles ainda não têm os documentos necessários para outorgar o contrato definitivo, por exemplo, né? Então, no caso que os herdeiros receberam uma partilha, o formal está pendendo de expedição pelo Poder Judiciário. Por isso, os proprietários, que são os herdeiros, não podem registrar para vender. Eles realizam, então, essa promessa de compra e venda, dizendo que no momento em que estiverem registrados os formais, eles outorgarão o contrato definitivo de venda. Ou então, existe, como eu já disse para vocês, quando não há quitação total do valor, que será feita em prazo posterior, então protraída aí no tempo, e os vendedores somente darão a assinatura definitiva no contrato quando houver a quitação final. Então, neste caso, por exemplo, pode haver obrigações a serem cumpridas de ambas as partes. Também há essa possibilidade. Então, todas as obrigações, ou ambas as partes têm obrigação. Um não tem condições de dar o documento definitivo, o outro não tem o valor para quitar, faz então a promessa de compra e venda como um contrato preliminar para assegurar o cumprimento daquela obrigação. Pode que todas as obrigações estejam cumpridas e aqueles contratantes desejem formalizar posteriormente. Também é possível. Então, por exemplo, quando trata de bem imóvel, às vezes há o cumprimento de todas aquelas obrigações, mas há, digamos, a necessidade de se levantar valores para pagar ITBI, pagar o valor da escritura, de registro. Então, isso é postergado para um momento posterior. Deve estar escrito, expresso nesse contrato, caso seja a obrigação de um ou de outro contratante, qual é o prazo em que se dará o cumprimento daquela obrigação, por exemplo, a transferência ou o pagamento, no momento em que será, então, realizado o contrato definitivo. E se há juros incidentes com relação a essa postergação e se há uma cláusula penal para o caso de inadimplemento. O credor que tem a obrigação de receber o título aquisitivo do bem, caso não seja cumprida essa obrigação, por aquele que tem o dever de fazê-lo, pode requerer a adjudicação compulsória do bem, isto é, requerer ao juiz que supra a vontade do transmitente, se ele não puder ou não puder fazê-lo. Então, por exemplo, há uma promessa de compra e venda de um bem imóvel, o comprador, o promitente comprador, ele implementou todas as obrigações assumidas e aquele promitente vendedor, ele se recusa a outorgar ou ele não pode por algum motivo. Nesse caso, aquele que adquiriu o bem por promessa,
adquiriu o direito de receber o contrato através da promessa, ele deve ter registrado essa promessa de compra e venda na matrícula do imóvel, como regra aí do Código Civil, está lá no direito das coisas, direito real do promitente comprador, quando ele registra a promessa de compra e venda para posteriormente fazer valer este direito. Além de ter a oponibilidade erga omnes, porque vai estar registrado na matrícula, digamos que eu não tenho a escritura definitiva, mas eu tenho a promessa, eu registro, e se aquele vendedor, ele quiser vender novamente, ou algum credor desse vendedor posteriormente venha a invocar algum direito, eu vou ter registrado essa promessa, esse direito real que eu adquiri, e eu vou ter prioridade de receber a minha escritura em detrimento dos demais. Essa promessa de compra e venda como direito real, ela é gerada justamente pelo registro da promessa de compra e venda na matrícula do imóvel. Geralmente, esse tipo de contrato é o que nós chamamos daquele contrato de gaveta que se faz e que se guarda. No registro de imóveis, ainda continua constando o bem registrado em nome daquele proprietário anterior. Nesse caso, aqueles que pesquisarem bens de propriedade dele vão achar ainda registrado lá no registro de imóveis, porque não foi registrada a promessa de compra e venda. Nós temos no artigo 1417 e 1418 do Código Civil o direito do promitente comprador. Então, aí nesse livro do Direito às Coisas, nós temos a implementação desse direito. Então, mediante promessa de compra e venda em que não se pactuou arrependimento, que pode ser celebrada por instrumento público ou particular, e aí está a autorização para se fazer de forma escrita, mas não obrigatoriamente pública, e depois registrada no cartório de registro de imóveis. Então, não é que não vale a promessa de compra e venda. Para que eu tenha direito de requerer a adjudicação perante o juiz, eu preciso estar com ele registrado no meu nome no registro de imóveis. O promitente comprador, que é o titular de direito real, quer dizer, depois que ele registrou no registro de imóveis, pode exigir do promitente vendedor ou de terceiros a quem estes direitos forem cedidos. Então, veja bem, né, estando registrado, mesmo que vá para um terceiro, aquele promitente comprador, ele pode exigir a outorga da escritura definitiva. Porque isto vai estar lá no registro do imóvel, ou requerer a adjudicação compulsória e diretamente para o juiz, em caso de haver recusa ou até mesmo impossibilidade do promitente comprador de outorgar um instrumento definitivo. Promessa de compra e venda, então, é uma espécie de contrato preliminar, onde as partes, ou uma delas, vão se comprometer a celebrar mais adiante este contrato definitivo de compra e venda. É um negócio que vai trazer uma segurança e ele vai, então, garantir para aquelas partes que aquele negócio ele vai se realizar posteriormente, porque é um contrato preliminar. Mas aquele negócio definitivo, a escritura definitiva, o contrato definitivo que vai ser possível registrar, vai ser posteriormente realizado. Esta é a segurança que traz esse tipo de contrato, esse tipo de promessa. Por isso que eu disse para vocês que eu gosto muito desse tipo de contrato, porque é um contrato que se realiza, que é um contrato relativamente menos formal do que qualquer outro tipo envolvendo bem imóvel, até porque eu posso fazer por instrumento particular, e que ele traz essas garantias uma vez que ele esteja registrado. Ele pode ser ajustado com ou sem cláusula de arrependimento. E o que é uma cláusula de arrependimento? Veja bem, nós temos no nosso ordenamento jurídico que o contrato, ele, uma vez realizado, ele deve ser cumprido. Esse é o princípio do cumprimento obrigatório
ou da obrigatoriedade do cumprimento dos contratos, a pacta sunt servanda, como nós conhecemos. Diante disso, nós dizemos que ninguém é obrigado a contratar, mas uma vez que contratou, tem que cumprir o contrato da forma que ele foi ajustado. E nós temos uma cláusula implícita nos contratos, que é o não arrependimento. Quer dizer, as partes, ao celebrarem um contrato, elas se obrigam a cumpri-lo e não retroagir, não se arrepender daquele tipo de negociação. Se eu quiser fazer com arrependimento, eu posso? Quer dizer, eu não tenho bem certeza. Pode surgir um negócio melhor. É possível, sim. Só que essa cláusula ela tem que estar escrita. Eu não vou presumir que quando eu contratar com uma pessoa, que daqui 2, 3 dias, 1 mês, 1 ano, ela vai se arrepender, ela vai voltar atrás. É o contrário. E se ela disser, olha, não quero mais, eu digo, agora tu vai ter que cumprir. Porque se tu não cumprir, eu vou te acionar judicialmente e o juiz vai mandar cumprir, porque eu fiz a minha parte. Agora, eu posso colocar juntamente com outro contratante o que nós chamamos de cláusula de arrependimento. Quer dizer, reservam-se essa possibilidade. E dentro dessa possibilidade também se estabelece. Vai ter uma cláusula penal em caso de arrependimento, uma multa contratual? Sim ou não? Depende do ajuste entre as partes. Lembrando sempre que nós estamos falando aqui são de contratos decorrentes da autonomia da vontade. Eu contrato porque eu quero, como eu quero, se eu quero, com quem eu quero. Nesse sentido, se eu colocar isso, eu posso, então, olha, vamos fazer um contrato de promessa de compra e venda, mas pode que no final eu não queira vender, eu me arrependa. Aí vai incidir uma multa, uma cláusula penal, etc. e tal. Isso vai estar estabelecido ali. Se não estiver estabelecido, o que vai acontecer? Eu vou judicialmente exigir o seu cumprimento. Tá? Então, nesse sentido, é possível desde que se estabeleça de forma expressa. Mas se eu tiver uma cláusula de arrependimento, eu não posso registrar o contrato para fins de adjudicação compulsória, para ter o direito real do promitente comprador. Posso registrar, sim, mas eu vou ter o registro para oponibilidade erga omnes, não para requerer a adjudicação compulsória. Então, tem todas essas peculiaridades. Nós temos que conhecer no contrato de promessa de compra e venda. É um contrato muito usado, um contrato muito pouco estudado. No tabelionato de notas, às vezes se faz. E aí eu vou dizer para vocês como é que se faz daqui a pouco. Mas ele é mais usual, ele é mais habitual ele ser realizado através de um contrato particular. Até porque as partes muitas vezes acham que, por questão de custos, etc. e tal, eles baixando da internet um contratinho, vai ser mais econômico. Muitas vezes não é assim, né? Muitas vezes o fato de ser feito por alguém que não é profissional, porque elas podem procurar um profissional que saiba fazer, mesmo que não seja o tabelião, mesmo que não seja por escritura pública, né? Então, aí o cuidado de se saber o que nós estamos colocando naquele contrato. Podemos estabelecer a cláusula de irrevogabilidade do contrato. Então, dessa forma, nós vamos colocar que o contrato é irrevogável e que acontece da pessoa não poder fazer a resilição unilateral. Quer dizer, eu me resguardo, ou aquele que está fazendo e estabelecendo a irrevogabilidade, ele se resguarda de eventual pedido de dissolvimento desse contrato por uma só das partes. Uma vez que ele é irrevogável, é obrigatório o cumprimento nos mesmos moldes em que foi ajustado, ali estabelecido no contrato. Então, nesse sentido, esses contratantes, eles podem, além da cláusula de irrevogabilidade, também estipular a cláusula de irretratabilidade, que é aquela cláusula que vai garantir que não vai haver nenhuma modificação no conteúdo do contrato. Não só não pode voltar atrás,
também não pode modificar, não pode mudar, não pode alterar alguma cláusula, alguma condição ou conteúdo daquele contrato. Os principais bens que são objetos do contrato de promessa de compra e venda são aqueles que eles dependem de um registro, como, por exemplo, veículos ou automóveis. Não que os demais bens não possam ser objetos de uma promessa de compra e venda. Podem e devem, porque quando nós tratamos de bens, o ideal é que nós sempre contratemos por escrito, mesmo quando a forma escrita não seja obrigatória, até por uma questão de prova. Mas quando eu tenho bens que dependem de registro, se aplica mais esse tipo de contrato. Por quê? Porque uma vez que eu faço esse contrato, eu tenho as assinaturas das partes, e aí nós vamos verificar, quando se trata de contrato particular, além dos contratantes, eu preciso ter 2 testemunhas. Quando for escritura pública, será a assinatura dos contratantes e do tabelião. Esse tipo de contrato, então, ele vai ensejar, né, um contrato preliminar, uma forma que as partes consideram adequada de negociação para, enquanto não seja possível implementar a condição do documento final, aquele contrato valer entre elas. Então, esse é o contrato de promessa de compra e venda. Então, nesse contrato, aquilo que for estipulado pode ser registrado ou no registro de imóveis, quando nós tivermos por objeto um bem imóvel e que esteja matriculado em nome daquele promitente vendedor, porque eu posso ter um bem imóvel que ainda não está matriculado, como é o exemplo que eu dei de vocês, daqueles vendedores ou promitentes vendedores que estão aguardando a liberação do formal de partilha para registrar em seu nome. Ah, bom, mas aí eu não vou ter o direito do promitente comprador, porque no registro de imóveis ainda está em nome do falecido. Mas eu posso registrar para oponibilidade contra terceiros no registro de títulos e documentos. Eu posso registrar um bem imóvel no registro de títulos e documentos? Sim, no registro de títulos e documentos, de forma residual, eu posso registrar qualquer tipo de contrato. Se eu não tiver um registro específico onde seja possível registrar, registro em RTD. Também com relação a bem móvel. Bom, eu fiz uma promessa de compra e venda de uma colheitadeira no valor de R$300 mil. Um contrato particular, não é bem imóvel. Fiz por escritura pública também, mas eu quero dar oponibilidade erga omnes. Pode que alguém venha buscar este bem, vai lá verificar em nome de quem está. Eu tenho registro no RTD da promessa de compra e venda. Pode? Pode sim. Então, o registro residual é o RTD, o registro de títulos e documentos. Posso registrar lá a minha promessa de compra e venda. E aí eu tenho, trouxe o exemplo que eu já falei para vocês, com relação à expedição do formal de partilha, em que, enquanto não é possível que se faça o contrato definitivo, porque ainda não foi, embora já homologada a partilha, ainda aqueles formais de partilha, que são os títulos que os herdeiros vão levar para registrar em seu nome, não estão liberados, mas eles já são os donos, não querem perder o negócio, fazem a promessa de compra e venda. O promitente comprador aceitando, não há problema nenhum. O que eu sempre coloco, o que eu sempre trago e faço a sugestão para as partes? Quando há esse tipo de situação, e lá no tabelionato eu vou orientar quando se tratar de escritura pública, mas vocês orientarão para um contrato particular, eu vou dizer para o meu cliente que ele estabeleça nessa situação uma multa contratual, uma cláusula penal para o caso de inadimplemento. Porque às vezes pode não se dar
em razão do próprio herdeiro, mas aí ele vai ter que comprovar caso fortuito ou força maior. Se não, eu vou ter ali, ele já recebeu o dinheiro da compra e venda todo, me fez uma promessa de compra e venda, sai os formais de partilha e aí ele não quer ter o gasto de registrar. E aquilo fica rolando por anos e anos. Isso é bem comum, tá? Então, ou a pessoa vai ter que requerer a adjudicação compulsória do imóvel, provando que saiu aquelas partilhas e ainda requerendo o seu registro, ou então ele vai ter que acionar aquele promitente vendedor para que ele cumpra a obrigação de fazer. Então, é muito importante se estabelecer nesse tipo de contrato um prazo máximo, mesmo que seja um prazo longo. Não depende dele, depende do juiz. Tudo bem, mas se um formal de partilha ele só está em fase final de expedição, ele não vai levar tanto tempo quanto o inventário. Então, estabelece um prazo de 1 ano, que é um prazo razoável para que saia esse tipo de documento, mesmo com todas os problemas que podem haver aí, que ultimamente nós sofremos aí com relação à pandemia, com relação a panes de sistemas. Mas, de qualquer forma, se faça, tanto no contrato particular quanto na escritura pública, porque há uma segurança maior com relação a isso. Depois que for lavrada a escritura, se o imóvel está matriculado no registro de imóveis, o promitente comprador pode fazer, então, o registro dessa promessa de compra e venda e garantir o seu direito real de promitente comprador. Se estabelecendo as cláusulas e condições nessa escritura, isso vai para o registro também. E vai ser uma forma de coagir aquele promitente vendedor a ele cumprir, porque ele tem um prazo para fazer o cumprimento, ou aquele comprador a pagar. Então, foi o comprador que ficou devendo 20 mil para pagar daqui a 60 dias. E se ele não pagar, o que vai acontecer? Só os juros? Os juros estão muito baixos. Então, os juros legais, se eu vou deixar por isso, é muito baixo. Para ele vale mais a pena ele deixar aplicado em alguma outra coisa e me pagar os chamados juros legais. Então, vou estabelecer que, findo o prazo estabelecido e não cumprida a obrigação, ele terá uma cláusula penal de 10%, 20% sobre o valor do inadimplemento. Então, ele já vai se encaminhar desde o início, pensando naquele cumprimento rigoroso, para não pagar isso que nós chamamos de cláusula penal. É muito importante se colocar esse tipo de cláusula, né, de situação já pré-estabelecida no contrato, que evita depois de estar fazendo cobranças que não estão dentro do contrato. A forma de pagamento e a data da outorga do contrato definitivo são, portanto, as principais obrigações que nós temos que colocar nesse tipo de contrato. Mas tem outras obrigações também, por exemplo, quando não se outorga o documento porque tem tributos atrasados. Eu já fiz várias promessas de compra e venda que não foi feita a escritura definitiva naquele momento, embora o promitente comprador tenha pago todo o valor, porque o vendedor precisava daquele dinheiro para quitar o imposto de transmissão, o IPTU, para que pudesse ser avaliada a guia da ITBI. Porque tem municípios que condicionam a avaliação para recolhimento do imposto de transmissão que aquele imóvel não deva IPTU, que não tenha IPTU atrasado. Então, nesse caso, não saiu o negócio porque, embora todas as condições estivessem em tese implementadas, não tinha como fazer a guia de avaliação. Então, foi feita a promessa de compra e venda, o vendedor recebeu o valor, quitou o IPTU e com isso foi dado prosseguimento na escritura definitiva. Às vezes falta apresentar algum documento complementar e etc. E quais são os documentos necessários para se lavrar a escritura de promessa de compra e venda? A regra é que os mesmos documentos que eu preciso para a escritura de compra e venda definitiva ou para aquelas escrituras que tenham por objeto um bem imóvel
eles são praticamente os mesmos. Então, preciso de documento de identidade dos promitentes vendedores e de seus cônjuges. Então, RG, a Carteira Nacional de Habilitação, carteira de trabalho, passaporte, a carteira funcional, mais o CPF, a certidão de nascimento ou casamento e, se eles ainda tiverem união estável, que for documentada, que também seja apresentada essa declaratória de convivência. A matrícula atualizada do imóvel e as negativas de ônus, que são expedidas pelo registro de imóveis para comprovar. Se houver ônus nesse e o promitente comprador assim o quiser ainda lavrar o instrumento, é possível, desde que se ressalve a existência desses ônus. ITR, CCIR, se o imóvel for rural, também tem que ser apresentado e esses documentos são apresentados de forma cumulativa. Deve vir a qualificação dos promitentes vendedores e compradores, então qual é a profissão, o endereço eletrônico, o valor e a forma de pagamento, isso é bastante importante, por quanto está sendo negociado, como é que vai ser pago, prazo, tá? Qual é o prazo que vai ser pago, se vai haver juros, se o pagamento vai ser através de um depósito, através de Pix, através de cheque, e todas as condições que foram estabelecidas pelas partes. Tudo isso deve constar, inclusive quando será outorgado o documento definitivo. Nesse caso, quando pendem obrigações a serem cumpridas, se estabelece, como eu já disse para vocês, de forma sugestiva, né, uma cláusula penal para que haja aquele interesse maior em fazer o cumprimento da obrigação para não incidir de pleno direito nessa penalidade. E para a escritura de promessa de compra e venda, prof, é preciso recolher o imposto de transmissão sobre bens imóveis? Não. Como não é um contrato definitivo, o ITBI ele só vai ser recolhido no momento que for feita a outorga do contrato definitivo, ou o contrato particular ou a escritura pública. Porque para a escritura pública definitiva de compra e venda é condição sine qua non que seja apresentada o recolhimento, e para o registro do contrato particular de compra e venda definitivo também é condição a apresentação do recolhimento do imposto de transmissão. Caso contrário, na promessa de compra e venda não se faz o recolhimento do ITBI. E qual é o valor da escritura da promessa de compra e venda? Para nós finalizarmos aqui, porque nós estamos falando dessas formas práticas. Vocês estão aprendendo como é que vocês vão encaminhar. Se vocês fizerem por instrumento particular, honorários. Depois terão a despesa do registro no registro de imóveis, assim como terão da escritura da promessa de compra e venda. Se fizerem no tabelionato de notas, o tabelião vai aplicar o valor da tabela para escrituras com valor determinado. E esse, como vocês já sabem, nós já vimos em aulas anteriores, consta na tabela de emolumentos, que foi extraída da Lei 12.692, aprovada pela Assembleia Legislativa do Estado, e que é utilizada pelos serviços notariais e registrais. Então, se recebe o valor dos emolumentos baseados nessa tabela. Qual é o valor? O valor é um valor por faixa, então, digamos, de 10 mil a 20 mil, o valor declarado da negociação, o valor da escritura é tanto. De 20 mil a 30 mil é outro. E aí se aplica o que estiver vigindo no ano, no momento. A tabela ela é atualizada anualmente a partir do dia 1º de janeiro de cada ano. Espero que essa aula sobre promessa de compra e venda tenha sido muito útil para vocês, que tenha sido proveitosa, que vocês tenham aprendido como fazer, quem fazer, tenham relembrado esses aspectos que muitas vezes a gente sabe, mas não lembra na prática como se aplica, e que vocês possam utilizar no dia a dia de vocês. Lembrem-se que nós temos o nosso grupo de WhatsApp exclusivo da turma, que é para tratar
de quaisquer dúvidas e de quaisquer situações envolvendo os temas estudados na aula. Encontro-os na próxima aula. Obrigada pela presença de vocês e até a próxima. Beijo da prof.